Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem nas graças e misericórdia de Deus. É isso, que Deus proteja e ilumine a todos, né? Mas sejamos todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de economia. Hoje é uma aula de revisão para a nossa prova da próxima semana. Então nós vamos, neste momento, é isso, começarmos a discutir algumas questões envolvendo tudo aquilo que nós trabalhamos neste trimestre, né? Então, falar um pouco de economia, a gente vai definir o que é economia. Ah, professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres? Toma conhecimento, hein? Eu quero que vocês me respondam, te der na prova e tome conhecimento. Queres ou não queres conhecimento? Então, toma conhecimento. Então, economia é uma ciência social que estuda o que? Estuda como os indivíduos e a sociedade, não é isso? Decide utilizar os seus recursos produtivos escassos, né? Na produção de bens e serviços, de modo distribuí-los entre os grupos da sociedade, né? Com a finalidade de satisfazer a necessidade humana, né? Ou as necessidades humanas. Então a gente pode dizer que a economia é a ciência que estuda a escassez, a ciência que estuda o uso dos recursos escassos na produção de bens alternativos. É o estudo da forma pela qual a sociedade administra seus recursos. Então você vai dizer, professor Cláudio, então economia é a ciência que ajuda o homem a gerenciar os recursos escassos. Parabéns para você que teve essa conclusão, né? Outro tópico que a gente vai debater é a questão da curva de possibilidade de produção, né? Então, o que vem a ser a curva de possibilidade de produção? Professor, curva de possibilidade de produção é aquele gráfico que vai mostrar as várias combinações, é isso, de produto que a economia pode produzir potencialmente, dados os fatores de produção, é isso, e a tecnologia disponíveis, né? É a fronteira máxima que a economia pode produzir, né? Dados recursos produtivos limitados. Então essa curva, pessoal, vai mostrar o que? As alternativas de produção da sociedade, supondo os recursos plenamente empregados. Então você tem aí a curva de possibilidade de produção, que vai mostrar as várias combinações de produto que a economia pode produzir potencialmente, dados os fatores de produção, né? Dados os fatores de produção e a tecnologia disponíveis. Então não se esqueçam disso, que vai cair na sua prova, hein? Vai cair na prova, não se esqueça. Aí nós temos, dentro desse raciocínio, a lei de custo de oportunidade crescente, onde vai dizer que, dadas como inalterada as capacidades tecnológicas e de produção de uma economia, ou seja, estando o sistema a operar níveis de pleno emprego, né? A obtenção de quantidades adicionais de determinada classe de produto implica necessariamente na redução das quantidades de outra classe. Ou seja, para aumentarmos uma classe, nós teremos que reduzir outra classe. Ou seja, para aumentar A, eu tenho que reduzir B. Para aumentar B, eu tenho que reduzir A, assim vice-versa, né? Então eu tenho uma expressão muito interessante que é coeteros paribus. Então o que é coeteros paribus? Lembre-se disso, hein? Coeteros paribus, lembre-se disso. Expressão que diz o seguinte, latina, olha, brincadeira, dorme com uma bronca dessa. Expressão latina é isso,
traduzida como outras coisas sendo iguais. Ou seja, é usada para lembrar que todas as variáveis, que não aquela que está sendo estudada, são mantidas constantes. Ou seja, tudo mais mantido constante. Então, na realidade, vocês vão ter dentro do Coelho Paribas a relação entre oferta e demanda, né? Ou seja, tudo mais mantido constante, aumento no preço reduz a demanda. A redução no preço aumenta a demanda. O aumento no preço aumenta a oferta. Entenderam? Então, tudo mais mantido constante. Eu tenho que dizer que demandar. O que é demanda? Então, demanda ou procura. Demanda ou procura é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período. A demanda ela vai representar o quê? A compra efetiva. Mas, veja só, não representa a compra efetiva. A demanda não representa a compra efetiva. Mas a intenção de compra a dados preços. Então, demanda não representa compra efetiva, mas a intenção de compra a dados preços. Né? Quantidade demandada é a quantidade de produtos que os compradores desejam e podem adquirir. Lembre-se disso. Lembre-se, quantidade demandada é a quantidade de produtos que compradores desejam e podem adquirir a diversos níveis de preços, né? Escala de demanda. O que é escala de demanda? Ah, professor, a escala de demanda ela indica quanto a quantidade o consumidor pode adquirir. O quanto a quantidade que o consumidor pode adquirir, dadas várias alternativas de preços de um bem ou serviço. De um bem ou serviço. Lei de demanda. Então, o que é lei de demanda? Me responda. O que é lei de demanda? Ah, professor, lei de demanda, existe uma relação inversa negativa entre o preço e a quantidade demandada. Se o preço aumenta, diminui a demanda. Se o preço cai, aumenta a demanda. Observe, aumenta o preço, diminui a demanda. Diminui o preço, aumenta a demanda. Entendeu? Relação inversa. Aumentou o preço, diminui a demanda. Baixou o preço, aumenta a demanda. Né? Então, a curva de demanda é um gráfico. Né? Um gráfico da relação entre o preço de um bem e a quantidade demandada. Então, nós temos determinante da demanda, preço de mercado, renda do indivíduo, preço de produtos similares, gosto, expectativa, número de compradores. Mudança na quantidade demandada move-se sobre a curva de demanda quando há mudança de preços. Mudança na quantidade, mudança na demanda. Mudança na demanda. A curva inteira se move para a esquerda e para a direita. Olha, mudança na demanda, curva inteira se move para a esquerda e para a direita. Preço é uma mudança variável. Causa um movimento ao longo da curva. É isso. Preço é a única variável que vai causar um movimento. É isso. Renda causa um deslocamento, né? Preço de um bem relacionado, substituto, complementares, é isso, vai causar um deslocamento. Gosto, deslocamento. Expectativa, deslocamento. Número de compradores, deslocamento. Ah, professor, quem é a única variável que causa movimento? Preço. É isso. Então, vocês vão ter a variável que vão afetar a demanda. Riqueza, renda, preço do bem
preços dos outros bens, fatores climáticos sazonais, propaganda, hábitos, expectativas sobre o futuro e facilidade de crédito. Tipos de bens, aí vocês vão ter bem substituto. O consumo de um bem substitui o consumo do concorrente, né? O concorrente do outro, né? Substituto. O consumo de um bem substitui o consumo ou concorrente do outro. Bens complementares, bens consumidos em conjunto. Bem normal, tudo mais mantido constante. O aumento na renda provoca um aumento na quantidade demandada do bem. Bem inferior, tudo mais mantido constante. O aumento na renda provoca uma diminuição na quantidade demandada do bem. Exemplo, aí vocês vão ter de bens inferiores, né? O inferior, passagens de ônibus, carne de segunda, etc. Aí vocês vão ter, como eu falei anteriormente, as variações na quantidade demandada, preço é o único que vai movimentar a curva, né? Da direita para a esquerda. Movimentar. E renda, preço bem relacionado, gosto, expectativa e número de compradores vai deslocar. Ok? Oferta, o que é oferta? Professor, oferta é a quantidade de bem ou serviço que os produtores desejam vender em função dos preços em determinado período. É a quantidade de bem ou serviço que os produtores desejam vender em função dos preços em um dado período. Considera-se que os produtores são racionais, já que estão produzindo com o lucro máximo, dentro da restrição do custo de produção. Aí, oferta, eu digo, é a quantidade de produtos que os vendedores desejam e podem produzir para vender a diversos níveis de preços. Lei da oferta é a quantidade, né? É a quantidade de produtos que os vendedores desejam e podem produzir para vender diversos níveis de preços. Quantidade ofertada, professor, é a quantidade de um bem que os vendedores estão dispostos a vender e podem vender. Olha, e escala de oferta. Uma tabela que mostra a relação entre o preço e a quantidade ofertada de um bem. Determinante da oferta, quais são? Pessoal, quais são os determinantes da oferta? Parei. Me respondam agora. Quais são? Determinantes da oferta. Preço de mercado. Preço dos insumos. Tecnologia. Expectativa. Número de produtores. É isso. Então, preço de mercado. Aí, maior preço, maior oferta. Preço dos insumos. Aumentou os insumos, reduz a oferta. Tecnologia. Ela aumenta ou reduz, né? Tecnologia de ponta, ela aumenta. De obsoleta, ela reduz, claro. Então, nós temos, né, essa relação interessante aqui. Aí eu tenho mudança na quantidade ofertada. Essa mudança na quantidade ofertada, ela vai mover-se sobre o que? A curva de oferta. Quando há mudança de preços, né? Então, mudança na oferta, a curva inteira se move para a esquerda ou direita. Quantidade ofertada e oferta. Preço, uma mudança na variável com algum movimento ao longo da curva. Preço de insumos, uma mudança, causa deslocamento. Tecnologia, causa um deslocamento. Expectativa, causa um deslocamento. Número de compradores, causa um deslocamento. Certo? Aí vocês vão ter isso, variações na quantidade. Então, preço é um que vai movimentar, como eu falei. Preço dos insumos desloca.
preço dos bens substitutos desloca, tecnologia desloca, objetivo do empresário desloca e número de vendedores desloca. Né? Então nós temos, para conter isso, o equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio de mercado? Ah, professor Cláudio, equilíbrio de mercado é quando as curvas de oferta e de demanda se encontram. É isso. Então, o equilíbrio se encontra onde as curvas de oferta e de demanda se cruzam ao preço de equilíbrio. A quantidade oferecida é igual à quantidade demandada. Preço de equilíbrio. O preço que é igual à quantidade ofertada e a quantidade demandada. Quantidade de equilíbrio é a quantidade ofertada e a quantidade demandada é o preço de equilíbrio. Então eu tenho o equilíbrio, onde a curva vai se cruzar, oferta e demanda. O preço de equilíbrio é o preço que a curva de o preço de equilíbrio, onde a quantidade ofertada igual à quantidade demandada ao dado preço. E a quantidade de equilíbrio é a quantidade ofertada e a quantidade demandada também vai se cruzar dado o preço de equilíbrio. Ok? Então não se esqueçam que equilíbrio de mercado é quando as curvas de oferta e demanda se cruzam. Tá certo? Então, e elasticidade? Muita gente perguntaram, professor, o que é elasticidade? Elasticidade é alteração percentual, pessoal. É alteração percentual em uma variável, dado que há uma variação em outra. Ou seja, a alteração percentual em uma variável, dado uma variação percentual em outra. Ou seja, coeteros paribus. Tudo mais mantido constante, mas uma alteração numa variável causa alteração em outra. Elasticidade é sinônimo de sensibilidade, resposta, reação de uma variável em face de mudanças em outras variáveis, certo? Em outras variáveis. Aí vocês vão ter o exemplos, né, microeconomia, elasticidade do preço da demanda, variação percentual na quantidade demandada, dada a variação percentual no preço. Elasticidade de renda da demanda, variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação aonde? Percentual na renda. Não é elasticidade da renda? Elasticidade do preço cruzado da demanda. Variação percentual na quantidade demandada, dada a variação percentual no preço de outro bem. Elasticidade do preço da oferta. Variação na quantidade ofertada, dada uma variação percentual no preço do bem. Entendeu? Então vocês vão ter elasticidade do preço da demanda, elasticidade de renda da demanda, elasticidade de preço cruzado da demanda e elasticidade de preço da oferta. Agora, fatores que vão afetar a elasticidade. Quais são? A disponibilidade de bem substituto. Maior o número de bens substitutos, maior vai ser a sensibilidade. É a essencialidade do bem. Quanto mais essencial o bem, menor vai ser o quê? A minha sensibilidade ao preço. Então, maior a necessidade. Né? Então, sal. Então, pode aumentar. Água, pode aumentar. Eu vou ter que comprar remédio. Dependendo do tipo de remédio, tem que comprar. Importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Aí veja, maior peso do orçamento, mais elástica. Então, aumentou o orçamento, o peso do orçamento, maior vai ser a sensibilidade. Horizonte de tempo, aí maior horizonte, mais elástica tende a ficar a sensibilidade. Aí vocês vão ter dois tipos os tipos de elasticidade, né? Inelástica, não é isso? Ou seja, a quantidade demandada não responde com muita intensidade a alterações no preço. Né? Ela não responde, porque é a essencialidade dos bens essenciais. Então, ela diz que ela é igual a 0 e menor do que 1. Igual a 0 e menor do que 1. Ela se torna inelástica. E elástica? A quantidade demandada muda, isso, responde
com muita intensidade, há alterações no preço. Então ela é maior do que 1. Aí nós falamos que ela é elástica. Unitária, a quantidade demandada muda na mesma proporção que o preço se altera, que é igual a 1. Tá certo? Perfeitamente inelástica. Olha, quantidade demandada não muda se houver uma alteração no preço. Pode botar qualquer preço, não muda. Perfeitamente elástica. Quantidade demandada muda infinitamente com alterações no preço. Certo? Então, esta é a nossa aula de revisão. Aqui nós abordamos o conceito de economia. É isso. A ciência que ajuda o homem a gerenciar os recursos escassos dentro da sociedade. Falamos de curva de possibilidade de produção, que é o gráfico que vai mostrar as várias combinações diante dos recursos escassos. Falamos de oferta, demanda e elasticidade dos bens. Então, espero que vocês aproveitem esse conhecimento. Eu irei, na realidade, mandar para vocês texto de aprofundamento dessas ideias, né, que irá ficar disponíveis para vocês estudarem. Deixo o meu abraço fraterno, não é isso? E diante desse cenário que nós nos encontramos, que Deus nos abençoe e nos ilumine, nos proteja e nos livre dessa peste. Ok? Então, isolamento social, distanciamento social, fique em casa, saia só se for fundamental, urgente. Muito obrigado. Muito obrigado.